Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. É um grande privilégio estar aqui com vocês nessa oportunidade, mesmo que à distância, a gente poder fazer uso das tecnologias para nos aproximarmos, podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e também do que Deus tem nos ensinado com os irmãos. É um grande privilégio. Eu gostaria de agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana do Setor Pedro Ludovico, na pessoa do presbítero Regis, que me fez esse convite para estar aqui. E o tema que me foi passado é um tema que eu gosto muito de tratar e acho que se trata de algo muito urgente para a igreja, que é justamente o tema da nossa identidade, da nossa sexualidade, ou seja, tratar as questões de ordem sexual, de problemas de gênero, sexo e sexualidade, de um ponto de vista da nossa identidade, como isso tem mudado e alterado as discussões a respeito de quem nós somos, do que nós entendemos ser homens e mulheres, quais são os seus papéis, suas responsabilidades e assim por diante. E existem várias formas de tratar essa questão, existem maneiras muito distintas e que têm todas elas o seu valor e também os seus limites, e a forma que eu vou escolher tratar isso aqui hoje é menos apologética e mais pastoral. Ou seja, eu vou tentar utilizar a cosmovisão bíblica, a teologia bíblica, a cosmovisão reformada, para a gente pensar algumas questões que são fundamentais em torno desse tema, sem que necessariamente a gente tente ficar mostrando aqui argumentos para a gente vencer discussões a respeito disso. Porque eu sei que, apesar de alguns terem chamados muito específicos e chamados apologéticos também, eu sei que na maioria dos casos nós temos muito mais conversas de cunho pastoral, de aconselhamento, de tratamento com irmãos e irmãs que nos procuram precisando de uma opinião e de uma orientação bíblica. Então eu acho que é muito mais proveitoso a gente dar um tom pastoral a essa questão do que meramente apologético ou filosófico. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar 4 pontos necessários que eu julgo serem os mínimos, o mais básico possível para a gente abordar as questões de gênero e sexualidade de uma maneira que glorifique a Deus e que traga respostas significativas para os problemas do nosso tempo. É claro que existem muitos outros pontos, existem muitas outras questões que poderiam ser tangenciadas, mas eu acredito que esses 4 pontos são muito fundamentais e que podem renovar o nosso olhar para as questões de sexualidade, de gênero e de sexo. Bem, então vamos lá. O primeiro ponto, eu gostaria que você prestasse muita atenção nele. Se você sair daqui hoje sem lembrar de nada, somente desse primeiro ponto, eu já vou ficar satisfeito, porque ele é muito fundamental. Trata-se da necessidade de a gente fazer uma distinção entre estrutura e direção. Atenção nisso aqui. O primeiro ponto necessário para a gente trabalhar questões de gênero e sexualidade diz respeito a gente distinguir o que é estrutural e o que é direcional. Eu tirei esses dois conceitos de uma obra muitíssimo interessante chamada A Criação Restaurada, de um teólogo canadense chamado Albert Wolters, da nossa editora Cultura Cristã. Nesse livro, ele mostra que a criação de Deus, a realidade como um todo, todas as coisas da vida, podem ser vistas de um olhar tanto estrutural quanto de um olhar direcional. O que isso significa? Estrutural diz respeito à estrutura própria da criação de Deus para todas as coisas. Aquilo que diz respeito às suas ordenanças criacionais, aquilo que é normativo, o que é estrutural. Por exemplo, quando Deus criou o ser humano ali na narrativa de Gênesis 1 e 2, e ele orientou que o homem deixaria a sua família, se uniria com a sua esposa, se tornaria um só com ela. Existe uma ordem criacional ali, uma estrutura matrimonial dada por Deus. Aquilo é estrutural, aquilo não pode ser alterado. Diz respeito da estrutura própria da realidade. E toda a nossa vida e toda a experiência que nós temos na temporalidade, ela é marcada por estruturas. Estruturas matemáticas, estruturas físico-químicas, estruturas biológicas, estruturas psicológicas e assim por diante. A gente enxerga essas estruturas o tempo todo, a matemática, a constituição da realidade em matéria e energia, a constituição química dos objetos, a constituição biológica dos seres, o genoma, o DNA, isso tudo é estrutural, é preto no branco, não tem como alterar. Não tem outros cromossomos, não tem outro código genético, não tem outra formação, a matéria não tem outra constituição. É isso que nós temos. Isso é estrutural. Diz respeito à criação de Deus. Agora, existe um outro ponto que a gente tem que olhar que é direcional. E aqui entra o pecado. Uma vez que Deus criou tudo, toda a estrutura, e colocou ela para funcionar adequadamente, lhe obedecendo, isso fez com que, imediatamente após, com a criação dos seres humanos, a ordenação do pacto das obras, a queda do pacto,
por Adão e Eva. Isso fez com que a estrutura criacional de Deus assumisse uma outra direção, uma direção contrária aos projetos de Deus, uma direção apóstata. Ou seja, aquilo que era estruturalmente ordenado por Deus e apontava para Deus, com o pecado foi redirecionado e agora está apontando para uma direção longe de Deus. Para usar o mesmo exemplo que eu falei, por exemplo, do casamento. Quando a gente tem a estrutura criacional do casamento, o casamento é entendido como uma relação monogâmica, heterossexual, administrada por uma aliança de fidelidade e de amor um pelo outro. Então essas são as características que a gente pode tirar do casamento ali em Gênesis 2. Só que isso é estrutural. O pecado afetou isso. Então ele colocou ele numa outra direção. Ele não destruiu essa estrutura, porque o pecado não tem essa força de destruir a criação de Deus. Mas o pecado tem condições de dar uma outra direção. Então, todas as vezes que a gente tem um casamento, mas ele não é monogâmico, ou nós temos um casamento, mas ele não é heterossexual, ou nós temos um casamento, mas ele não é administrado por uma aliança de amor, nós temos essa estrutura criada por Deus apontando em outra direção. Um exemplo, às vezes a gente rapidamente nesses exemplos que eu dei, a gente pensa num casamento homoafetivo, né? Mas não pensa só nele não. Pensa, por exemplo, num casamento que não é monogâmico, que um dos cônjuges trai o outro constantemente. Isso é uma direção apóstata, rebelde, desobediente à estrutura que Deus deu. Ou então um casamento que não é administrado por uma aliança de amor, mas é administrado por uma aliança de interesse, famoso golpe do baú. Ou então a relação que é administrada por uma aliança de química ou de interesse sexual. Isso também é uma direção equivocada que se dá a uma estrutura criada por Deus. E a gente também pode se lembrar do terceiro exemplo que eu dei, que é um casamento, por exemplo, homoafetivo. Ele continua mantendo a estrutura de Deus, que é uma relação entre pessoas, mas ele faz numa direção apóstata, ao invés de ser uma relação entre pessoas heterossexuais, é entre pessoas homossexuais. Então vocês estão vendo que estrutura e direção fornecem um padrão para a gente olhar para toda a realidade. Tudo na nossa vida é tanto estrutural quanto direcional. A mensagem do Evangelho diz respeito ao homem converter-se, ou seja, mudar de direção e fazer com que aquela estrutura e todas as estruturas da sua vida que estavam apontando para longe do Criador passem a ser renovadas pelo Evangelho e voltem a apontar para o Criador. Então é uma redireção na nossa vida. Então, estrutura e direção é um princípio da cosmovisão bíblica calvinista muito importante que ajuda a gente a observar todos os fenômenos da sexualidade. Porque a gente começa a deixar de fazer algumas perguntas erradas e passa a fazer algumas perguntas certas. Por exemplo, a gente fica perguntando se adulterar é pecado, se ser homossexual é pecado, se adulterar financeiramente, ou seja, quebrar relações, pactos financeiros dentro de um casamento, se é errado ou não. Esse tipo de pergunta, se é errado ou não, é uma pergunta incorreta para ser feita biblicamente. As perguntas corretas para serem feitas biblicamente têm que ser o que é estrutural aqui e o que é direcional. Por exemplo, pense no fenômeno da prostituição. O Albert Wolters dá esse exemplo no livro dele. A prostituição, ela conserva algo estrutural bom da criação de Deus, que é o desejo das pessoas terem relações sexuais. Nós somos criados para isso. Isso faz parte da nossa estrutura. Foi Deus que fez. Só que o que é direcional na prostituição é que ela aponta para longe dos desígnios de Deus. Então ela aponta para longe da obediência de Deus, porque são relações sexuais feitas à custa de dinheiro, sem o compromisso, sem a aliança, sem o casamento e todas as outras estruturas por trás de que essa relação deveria acontecer. Então veja, a pergunta não é a prostituição é pecado ou não. A gente tem que se perguntar o que é estrutural e o que é direcional na prostituição. E isso vale para todo. Por exemplo, isso vale também para o casamento homoafetivo, por exemplo. A gente tem que pensar o que é estrutural nesse casamento e o que é direcional. O que é estrutural é o fato dos seres humanos ainda quererem se casar, conforme Deus ordenou em Gênesis no capítulo 2. Agora, o que é direcional, o que aponta para longe da intenção original de Deus, é pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, querendo casar. Então, observe que quando a gente faz isso, para que a gente faz isso, Pedro? Por que eu mudo isso? Porque essas duas
formas de enxergar a realidade em estrutura e direção ajudam a gente a fazer as perguntas certas e ajudam também a gente a combater as coisas corretas. Porque não se trata, quando a gente vai discutir sobre sexualidade, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, de dizer, olha, tudo da homossexualidade é errado e tudo da heterossexualidade é certo. Não, não, não. Existem coisas que são estruturais dentro da heterossexualidade e existem coisas que são direcionais também dentro da heterossexualidade. Por exemplo, todas as práticas heterossexuais que não são monogâmicas, a traição, a lascívia, o adultério, a luxúria, todas as práticas heterossexuais que são violentas, aqueles estereótipos que a gente tem de homem bronco, xingando, batendo, tudo que se aprende, por exemplo, na pornografia heterossexual, tudo isso é uma direção longe dos desígnios originais de Deus. Então os heterossexuais também têm coisas que estão direcionalmente carentes de renovação, precisam do evangelho. Não são só homossexuais. Isso mostra pra gente que todos nós fomos afetados pelo pecado. É uma das grandes doutrinas da fé reformada, é a depravação total. E se todos nós fomos afetados pelo pecado, todos nós temos estruturas criadas por Deus que estão numa direção equivocada. E a gente tem que se perguntar como nós vamos renová-las. E isso não vale só para quem está num casamento homoafetivo. Isso vale, por exemplo, para quem está num casamento heterossexual, mas está traindo sua esposa. Ou então está num casamento heterossexual por interesses financeiros. Ou está num casamento heterossexual por convenções culturais. Tudo isso precisa do evangelho também. Precisa de ser renovado. Então a gente aprende a primeira coisa, os primeiros conceitos que vão nos ajudar aqui em termos de cosmovisão bíblica e reformada é o conceito de estrutura e direção. Não se trata simplesmente da gente falar que tudo dos homossexuais está errado e tudo dos heterossexuais está certo. Existe o que é estrutural e o que é direcional em ambos os casos, porque todos são criados à imagem e semelhança divina e todos foram afetados pelo pecado. Essa lição aponta para o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é justamente o da depravação total. Se por um lado a primeira lição que a gente aprende é fazer uma distinção entre estrutura e direção, a segunda lição que a gente aprende é que a gente tem que pensar em termos de depravação total. A gente tem que entender que toda a realidade foi afetada pelo pecado. Esse é um dos pontos do calvinismo, o primeiro ponto, na verdade, dos 5 pontos do calvinismo, a depravação total. Significa que o pecado não só atingiu todos os seres humanos, mas ele atingiu todos os seres humanos profundamente. Ou seja, é uma noção robusta de pecado. A gente precisa ter uma noção bastante aprimorada de pecado, porque se a gente não tem uma noção correta do pecado, nós não vamos ter uma noção correta sobre a redenção. Nós não vamos ter a capacidade de entender como o evangelho transforma e redireciona aquilo que estava apontando para uma direção contrária a Deus, se a gente acha que o pecado diz respeito só à nossa vida religiosa. De maneira nenhuma. O pecado afetou a nossa sexualidade, o pecado afetou a nossa cultura, o pecado afetou o nosso desejo. E não é só o desejo homossexual, uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo. Os heterossexuais que sentem atração por outras pessoas que não aquelas que estão na sua relação matrimonial. Isso é queda, isso precisa de redenção. Então a gente precisa de uma noção bastante robusta da depravação total. A gente precisa entender que o pecado atingiu todos os seres humanos, não tem ninguém que escapa, todos carecem da glória de Deus, como diz lá em Romanos, mas também que toda a vida desse ser humano, em níveis profundos, foi afetada pelo pecado. E isso significa que a sua sexualidade também foi corrompida. Não é só a sexualidade homoafetiva, bissexual, que foi afetada pelo pecado. A sexualidade heterossexual também foi afetada pelo pecado. Vou dar uns exemplos para vocês entenderem. Sabe quando a gente está na igreja? E aí tem um pai de uma criança, assim, um menino de uns 5, 6 anos, e aí ele chega, e a gente chega e fala, nossa, como é que você tá cheiroso, bonito, né? Tomou banho, foi pra igreja arrumadinho. E aí o pai, por exemplo, fala, tá vendo? Ele tá mal intencionado, já tá de olho nas gatinhas. Quando um pai faz uma piadinha dessa com um filho pequeno, o que ele está incentivando no filho dele? Lascívia. Ele está incentivando luxúria, que são pecados. Ele, mesmo que isso pareça uma brincadeira assim, super normal para se fazer entre os crentes, e a gente queira que os nossos filhos namorem, quando fica falando isso, dele estar mal intencionado, está pensando nas gatinhas e atribui esse tipo de comportamento a uma criança, nós estamos, por um lado, condenando a atração homossexual, mas nós estamos celebrando a lascívia heterossexual. E isso é pecado
pecado também. Nós não podemos fazer uma distinção de pecados maiores ou menores como se eles não estivessem afetando a santidade e entristecendo o Espírito de Deus, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Então, isso fica claro para nós que devemos tomar muito cuidado em não permitir com que determinadas piadas, determinados estereótipos assumam dentro da igreja um lugar como se fossem dignos da fé cristã, e não são. Piadas desse jeito não são. Às vezes a gente escuta de líderes falando disso, de namoros dentro da igreja, de casamentos, encontros de casais, onde nós vamos ouvir uma palestra e a gente ouve um monte de estereótipo, um monte de piadinha que não tem nada a ver com a Escritura, que não diz respeito aos valores bíblicos. Tudo isso é pecado, e tudo isso mostra que nós não temos uma noção grande de pecado. A gente acha que o nosso humor não foi afetado pelo pecado, a gente acha que o nosso entretenimento não foi afetado pelo pecado, mas foi, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso, além de entristecer o Espírito Santo de Deus, isso também não colabora para a gente desenvolver dentro da igreja maturidade no que diz respeito às questões de sexualidade. Não é maduro um pai ou uma mãe que fica brincando assim com o filho, não é maduro um adolescente crescer pensando que ele tem que ficar cheiroso para pegar as gatinhas. Isso é absolutamente imoral, isso não diz respeito aos valores bíblicos. E isso me encaminha para o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, que é justamente a necessidade da gente desenvolver uma moralidade bíblica. O primeiro aspecto era estrutura e direção. O segundo era depravação total. E o terceiro, então, é desenvolvermos uma moralidade bíblica. Com isso, o que eu estou querendo dizer? É que os valores da fé cristã, no que diz respeito à nossa identidade, à nossa sexualidade, ou seja, o que diz respeito à nossa imagem de ser homem, de ser mulher, de ter um casamento bem-sucedido, de ter uma vida sexual bem-sucedida, não podem ser guiados por outros lugares do que as Escrituras. Só que muitas vezes nós não percebemos o quão secularizados nós somos e como os nossos valores são muito mais influenciados pela Rede Globo, pelo Netflix e pelas mídias sociais do que pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro ou pelo apóstolo João. A gente não percebe como que os nossos valores sobre sexualidade dizem respeito muito mais à cultura, essa cultura do orgulho hétero, essa cultura das piadas, dos estereótipos que eu mencionei para vocês, ao invés de uma cultura da castidade, do celibato e de ideias que são retiradas das Escrituras. Por exemplo, essa ideia de castidade. Quando a gente pensa em pessoas que têm que ser castas, quem que a gente está pensando? Aqueles que são solteiros, aqueles que não se casaram. Só que a Bíblia não fala sobre castidade apenas para quem é solteiro. A Bíblia fala para castidade para quem é casado também. O apóstolo Paulo fala também sobre pessoas que abrem mão temporariamente de relações sexuais para se consagrar a Deus, mas não deveriam fazer isso por muito tempo, deixando o cônjuge em necessidade, fazendo com que voltem depois. Mas um tempo ele pressupõe que tem castidade entre eles. Ou seja, a castidade é um valor cristão e a gente pensa que isso é só para os solteiros. Ou então as piadas que nós fazemos com os solteiros, os irmãos da nossa igreja que não se casaram por circunstâncias alheias à sua vontade, e a gente fica fazendo piadas com eles, ou então a gente junta dois irmãos que são solteiros e tenta casá-los para resolver dois problemas. Isso não é moralidade bíblica. Isso, além de ser uma prática muito comum dentro das igrejas evangélicas, isso não é uma forma cristã, bíblica, reformada de lidarmos com a nossa sexualidade. É uma moral cristã travestida de valores conservadores, de valores puritanos, mas que na verdade é secularização. Nós não percebemos o quão secularizados nós somos. Como um pai e uma mãe estão desesperados nos tempos contemporâneos para que os seus filhos não sejam homossexuais, por exemplo, e aí, a custo disso, condenando a homossexualidade, eles passam a celebrar qualquer tipo de marca lasciva heterossexual dos filhos. Isso é errado. Você está tentando consertar um medo de pecado seu com outro pecado, e não é assim que se faz. Os nossos filhos e as expectativas que nós temos que nutrir sobre eles são deles serem tementes a Deus no Evangelho, baseando a sua vida e a sua moralidade sexual no Evangelho, no cuidado um com o outro, encontrando na relação de Cristo com a igreja o paradigma para orientar as suas práticas relacionais. Entender que o paradigma deles de ser homem é Cristo, e as meninas entenderem que o paradigma delas é de ser a igreja, assim como a igreja é obediente, dependente, submissa e amorosa com Cristo.
Cristo, e Cristo é entregue, amoroso e absolutamente dependente do amor que ele faz com a igreja. Nós não percebemos que a gente não alimenta isso nos nossos filhos, no medo deles se tornarem desviados, no medo deles se tornarem as coisas que nós condenamos, a gente acaba celebrando uma série de valores que não são bíblicos, que são lascivos, que falam de luxúria, que falam de infidelidade, e isso é cobrir um erro com o outro. Isso é muito sério e a gente precisa tomar muito cuidado. E em quarto e último lugar, eu gostaria de lembrar que negar a si mesmo, ou seja, o fato da gente tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus, que é parte fundamental da ética cristã, no que diz respeito à sexualidade, isso não significa negar a si mesmo como se fosse uma negação psicológica. Porque quando a gente fala sobre depravação total e moral cristã bíblica, a gente está falando que a gente tem que negar os nossos desejos que não estão de acordo com a palavra, ou seja, negar as nossas estruturas que estão apontando para uma direção errada e redirecioná-las para um lugar onde elas glorifiquem a Deus. Mas muitas pessoas nesse processo acham que o processo de santificação, de negar a si mesmo, é uma espécie de negar psicológico. Por exemplo, nós temos muitos casos, e tem se tornado na literatura cada vez mais presente dentro da boa literatura teológica reformada, o fato de nós termos cristãos que têm atração pelo mesmo sexo, ou são chamados de cristãos celibatários, ou então simplesmente pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Bem, o que acontece? É uma pessoa que é tentada, assim como o heterossexual é tentado pela atração pelo outro sexo, ele é tentado também pela atração pelo mesmo sexo. Só que ele não cede a essa tentação e ele acredita que obedecendo a Deus, negando a si mesmo e sendo fiel ao Senhor, ele vai conseguir ter uma vida de castidade, de obediência, assim como o heterossexual também precisa ter, obedecendo a Deus e não dando lugar às suas vazões e às suas tentações heterossexuais. Existe muita boa literatura sobre isso. Por exemplo, tem um livro do Sam Allberry, da editora Monergismo, chamado Deus é contra os homossexuais. A editora Fiel também publicou agora um livro de uma jovem chamada Garota Gay e um Deus Bom. São livros excelentes que todos os cristãos deveriam ler, porque essas questões de moralidade sexual estão no calor do momento e vão ser decisivas para a próxima geração de cristãos. Então os nossos filhos precisam ser munidos de ensinamento bíblico a respeito disso, ao invés de ficarem aprendendo valores da cultura absolutamente estereotipados. E nesses livros eles mostram que são absolutamente entendidos pessoas que tinham compromissos com o Senhor mais fortes e mais vívidos do que o entregar-se para os seus próprios desejos homossexuais ou heterossexuais. Mas isso não significa negar a si mesmo no ponto de achar que você é defeituoso. Muitas pessoas, principalmente quem tem atração pelo mesmo sexo, não aguenta ficar na igreja porque não entende ou não é explicado corretamente para ele que ele não é uma pessoa com um defeito absolutamente incurável, ou ele é alguém que nunca vai conseguir ser feliz ou nunca vai conseguir ser amado. Ele é alguém como um heterossexual que também é tentado e que como um heterossexual ele tem que obedecer ao Senhor, ele tem que ser fiel ao Senhor, se guardar, controlar, discipular as suas vontades, a sua emoção de uma forma que glorifique a Deus. E isso faz com que seja necessário todo um discipulado das nossas afeições, um discipulado das nossas emoções, fazendo com que elas obedeçam a Cristo de maneira robusta. Só que isso não é feito se a gente simplesmente dizer que, olha, você tem atração pelo mesmo sexo, você tem que negar tudo isso e você tem que passar a gostar do sexo oposto. Você tem que mudar tudo que você é para você ser diferente. E muitas vezes isso não acontece. Nós sabemos de pessoas que vão ter que lutar com isso por toda a vida. E ser um cristão celibatário, por exemplo, não é pecado nenhum. Pensem no Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca teve uma relação sexual e isso não fez dele menos humano. Porque se nós falamos que Jesus era menos humano porque ele não teve uma relação sexual, nós caímos em heresias do primeiro e do segundo século perigosíssimas, como o docetismo, o arianismo, o nestorianismo e assim por diante. O Senhor Jesus era 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele tinha então todos os seus hormônios, todo o seu aparato reprodutor, ele tinha atração com toda certeza, mas ele obedecia ao Senhor, focava no seu ministério e tinha
outras prioridades do que o seu casamento eminentemente temporal. Ele tinha um casamento místico com a igreja. Isso nos mostra que muitos cristãos podem sim viver uma vida celibatária de muita honra, com muita castidade, com muita obediência ao Senhor. E nós temos que aprender a valorizar isso dentro da igreja. Nós não podemos encarar os nossos irmãos que ficaram solteiros como pessoas que ficaram solteiros, que não deram certo, que ninguém quis, que são um problema para a igreja. De maneira nenhuma. São pessoas que têm condições de servir a Deus eminentemente em áreas como o Senhor Jesus sempre serviu, e isso nunca fez dele menos um ser humano. A gente precisa abrir mão do que eu chamo de teologia da prosperidade afetiva. Muitas vezes a gente critica a teologia da prosperidade financeira, e que esses pastores pregam por aí, dizendo que Deus veio trazer saúde e riqueza para a gente, mas a gente acaba sustentando uma teologia da prosperidade afetiva. O que é essa teologia da prosperidade afetiva? É que o cristão próspero afetivamente é aquele que casou, que tem filhos, que tem uma família bonita, que os filhos também casaram, que não tem homossexuais na família e coisas do gênero. Isso é a teologia da prosperidade afetiva. Então quem, por exemplo, não tem condição de se casar, falhou. Quem, por exemplo, não tem condição de ter um filho biológico, falhou. Quem adota, falhou. Isso é absurdo. Isso é absolutamente contrário ao evangelho. Isso é absolutamente estranho às escrituras. Não é uma moralidade bíblica, não consegue entender a depravação total e não consegue raciocinar em estrutura e direção. Portanto, esses pontos são fundamentais para a gente começar a ter um olhar diferente sobre essas questões. A gente começar a orientar, principalmente os nossos jovens, a terem pensamentos renovados sobre essas questões, que eles vão ser confrontados com muito mais força do que nós fomos na nossa juventude, e eles precisam desenvolver uma cosmovisão teológica a respeito disso. Eles precisam ver como as escrituras enxergam, e não como os estereótipos da nossa cultura, ou como os clichês que nós aprendemos enquanto eram mais novos. Isso é muito importante, e o futuro da igreja diz respeito a isso. As igrejas que não souberem se comportar, que não souberem se posicionar, se declarar a respeito dessas questões, vão sofrer muita perseguição, vão perder a voz na contemporaneidade, vão acabar caindo numa indiferença quanto a essas questões. Portanto, eu queria terminar orando, rogando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a pensar sobre tudo isso e que nos ajude também a sermos uma postura fiel aonde Ele nos colocou, na criação dos nossos filhos, no trabalho da nossa igreja, na nossa vocação e no nosso casamento, na nossa sexualidade, na nossa identidade de ser homem e ser mulher. Nós precisamos muito do Senhor para nos ajudar. Portanto, eu queria orar. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu e a oportunidade que a gente teve de estar aqui diante do Senhor, pensando essas questões que nos tangenciam tão violentamente, Pai. O nosso tempo é muito mais complexo e muito mais agressivo no que diz respeito à sexualidade humana do que outros momentos em que a igreja passou. Então nós pedimos misericórdia, Deus. Tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa igreja, Pai, nos nossos posicionamentos, para que a gente consiga criá-los no temor do Senhor, para que a gente consiga obedecê-los, Deus, de uma maneira que te glorifique e te agrade. É o desejo do nosso coração, Pai, sabendo que o Senhor pode fazer muito por nós, no meio de nós, restaurando pessoas, redirecionando-as para viver de uma maneira estrutural como o Senhor nos criou. Sem o Senhor, sem o poder do Teu Espírito, nada podemos fazer, Pai. É isso que nós te pedimos e te oramos essa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Deus te abençoe muitíssimo. Obrigado pela paciência e que a gente possa ter uma oportunidade em breve de estarmos juntos para podermos conversar mais.